Exposição dos versículos 137 a 144, versículo 137. Justo é, Senhor. Os percursos pecaminosos dos filhos de Deus causam amargura suficiente? Eles nunca se aventuram no pecado sem que haja grande perda. Se Paulo der lugar ao mínimo orgulho, Deus o humilhará. Se alguém der lugar ao pecado, sua peregrinação será desconfortável. Eli cai na negligência e indulgência, e então a arca de Deus é tomada. Seus 2 filhos são mortos na batalha. Sua nora morre, e ele mesmo quebra o pescoço. Oh, as maravilhosas tragédias que o pecado opera nas casas dos filhos de Deus. Davi, quando se envolveu com o fruto proibido, foi retirado de seu palácio, suas concubinas se perverteram, seu próprio filho foi morto, um grande número de calamidades caiu sobre ele. Portanto, os filhos de Deus têm motivos para temer, pois o Senhor é Deus justo, e eles assim verão. Versículo 137, como o 25. Está associado com as tristezas de um penitente imperial. Quando o imperador Maurício, deposto e cativo, foi levado para execução pelo usurpador Focas. Seus 5 filhos haviam sido previamente assassinados um a um, em sua presença a cada golpe fatal. Ele exclamava pacientemente: Justo és tu, Senhor, e retos os teus juízos, nele elitindei. E retos os teus juízos? Jeová disse e fez o que é reto, e somente isto. Isto é um grande refúgio para a alma e tempo de tribulação, Charles Haddon Spurgeon. Versículo 138. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Permaneça nessa doce palavra, suma fidelidade. Que misericórdia é termos o Deus com quem lidar, que é tão escrupulosamente fiel, fiel a todos os itens e detalhes de suas promessas, pontual na cronologia, constante em todo momento. Faremos bem em tudo arriscar por uma palavra que é sempre fiel, sempre segura. Charles Haddon Spurgeon. Os homens por natureza são curiosos para conhecer seu fim, em lugar de serem cuidadosos em reparar suas vidas. E por esta razão buscam respostas onde nunca encontram o bem, mas se desejarem saber, que vão à palavra e ao testemunho, e não precisarão buscar nenhum outro oráculo. E se a palavra de Deus testemunhar a eles o bem, terão motivo para alegrar-se, caso contrário, se lhes testemunhar o mal, que se apressem para frustrá-lo, ou seguramente os alcançará. William Cowper. Versículo 139. O meu zelo me consome, etc. O zelo é o calor ou intenção das afeições. É uma santa calidez pela qual nosso amor e ira são atraídos ao Supremo Deus e à sua glória. Agora, nosso amor a Deus e aos seus caminhos e o nosso ódio à perversidade deveriam crescer por causa dos homens impiedosos. Cores escuras e turvas em uma mesa tornam as outras cores mais revigoradas e vigorosas aparentarem ser mais belas. Os pecados de outros deveriam fazer Deus e a piedade se tornarem mais afáveis aos seus olhos. O seu coração deveria se incendiar ao colidir-se com tais pedras frias. Davi, por uma santa antiperístase, acendeu-se com a frieza de outros. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Jatos frios fazem o fogo queimar com labaredas mais altas e ainda mais quentes. George Surinock. Versículo 140.
A tua palavra é muito pura. É a verdade destilada, santidade em quinta essência. Na palavra de Deus não há mistura de erro ou pecado. Ela é pura em seu sentido, pura em sua linguagem, pura em seu espírito, pura em sua influência. E tudo isto, no mais alto grau, muito pura. No original, testada, refinada, purificada, como ouro na fornalha. Absolutamente perfeita, sem a impureza da vaidade e da falibilidade que corre pelos escritos humanos. Quanto mais testarmos as promessas, mais certas perceberemos que são. O ouro puro é tão fixo que Boerhaave nos informa que 30 gramas dele, colocadas no centro de uma fornalha de vidro, por 2 meses não perde um único grão. George Orr. Um filho de Deus, em seus melhores momentos, não deseja que a palavra de Deus seja rebaixada ao nível do caráter imperfeito que ele tem. Antes deseja que seu caráter seja gradualmente elevado à conformidade com essa bendita palavra. Porque é completamente pura e porque tende a transmitir àqueles que fazem dela seu estudo constante uma medida de sua própria pureza. O Filho de Deus a ama e deleita-se em meditar nela dia e noite. J. Morrison. Antes que eu conhecesse a palavra de Deus em espírito e em verdade, por sua grandiosa antiguidade, suas interessantes narrativas, sua biografia imparcial, sua moralidade pura, sua sublime poesia, em suma, por sua bela e maravilhosa variedade, eu a escolhi em lugar de todos os outros livros. Mas assim que entrei em seu espírito como salmista, eu a amo acima de todas as coisas por sua pureza e desejo que qualquer outra leitura que eu faça trate de aumentar meu conhecimento da Bíblia e fortalecer minha afeição por suas verdades divinas e santas. Sir W. M. Jones. Portanto, o teu servo a ama, o que é uma prova de que ele mesmo era puro de coração. Pois somente aqueles que são puros amam a palavra de Deus por sua pureza. Seu coração estava enlaçado à palavra por sua gloriosa santidade e verdade. Ele a admirava, buscava praticá-la e ansiava estar sob o seu poder purificador. Charles Haddon Spurgeon. O amor em Deus é a fonte de todos os benefícios estendidos a nós. E o amor no homem é a fonte de todos os nossos serviços e de nossa obediência a Deus. Pequenos sacrifícios que fluem da fé e do amor são bem-vindos a Ele, enquanto que sacrifícios maiores sem estes não passam de abominação para Ele. Temos provas de ambos na oferta de óbolo da viúva e na rica oferta de Caim, em que uma foi rejeitada e a outra aceita. Felizes somos nós, ainda que não possamos dizer: fizemos como Deus ordena. Se por um bom coração pudermos dizer: amamos fazer que Ele ordena. William Cowper. Versículo 141. Porque pequeno sou e desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. Quantos homens foram levados a executar alguma ação nociva para poder responder ao desprezo de seus inimigos, para tornar-se proeminentes? Ele fala ou age de modo que não poderia justificar. O primeiro passo da deserção é esquecer-se o que Deus ordenou e o que nos é imposto no serviço a Ele. E a isto facilmente segue a ofensa a Deus por nossa transgressão. Tais animais que não mastigam durante sua ruminação, sob a lei eram considerados impuros, carne que não deveria ser sacrificada a Deus. Isso, que era apenas uma figura, significa para nós
Um homem que recebe coisas boas de Deus e não medita nelas, não pode sentir sua doçura e assim não pode ser grato a Deus. William Cooper. Versículo 142. A tua justiça é justiça eterna. Davi aqui expressa algo mais do que expressou no versículo anterior, pois ali ele apenas disse que serviria reverentemente a Deus, ainda que de seu severo e duro tratamento, ele aparentemente perde o seu trabalho. Mas agora, quando aflito e atormentado, ele afirma que encontra na lei de Deus o deleite mais apaziguador, que aplaca todas as tristezas, e não apenas tempera sua amargura, mas também a condimenta com uma certa doçura. Certamente, quando este sabor não existe para nos fornecer deleite, nada é mais natural do que sermos engolidos pelo sofrimento. João Calvino. Versículo 143. Sobre mim vieram, no hebraico me encontraram, como cachorros rastreando um animal selvagem que se esconde ou foge. I.R. Fawcett. Os teus mandamentos são o meu prazer? Prazer em coisas morais, disse Aquino, é a regra pela qual podemos julgar a bondade ou a maldade do homem. Os homens são bons e maus, como os objetos de seu deleite o são. São bons aqueles que se deleitam em coisas boas, e são maus os que se deleitam em coisas más. Thomas Menton. Versículo 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos? Quanto mais declaramos louvor às santas escrituras, mais teremos a dizer e mais poderemos dizer. Charles Haddon Spurgeon. Dá-me a inteligência deles e viverei. Quanto mais o Senhor nos ensina a admirar a justiça eterna de sua palavra, e quanto mais ele nos vivifica para o amor de tal justiça, mais felizes e melhores seremos. Charles Haddon Spurgeon. Como o fim para o qual os homens foram criados não é este, encher suas barrigas como porcos ou burros, mas exercitar-se no conhecimento de Deus e no serviço a Ele. Quando se afastam de tal labor, sua vida é pior do que 1000 mortes. João Calvino. Exposição dos versículos 145 a 152. Esta seção é dada às memórias da oração. O salmista descreve o tempo e o modo de suas devoções e súplica a Deus por libertação de suas tribulações. Aquele que esteve com Deus em seu aposento solitário encontrará Deus com ele na fornalha. Se clamamos, seremos respondidos. Respostas atrasadas podem nos levar à importunidade, mas não precisamos temer o resultado final, uma vez que as promessas de Deus não são incertas, mas são estabelecidas para sempre. Toda a passagem nos mostra como ele orou. Versículo 145. O que ele orou, 146. Quando ele orou, 147. Por quanto tempo orou, 148. O que suplicou, 149. O que aconteceu, 150. Como ele foi resgatado, 151. Qual foi seu testemunho sobre toda a questão? Versículo 152. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 145. De todo o coração eu te invoco. Bom é quando um homem pode dizer tanto quanto isto em suas orações. Deve-se temer o fato de que muitos não clamam a Deus de todo o seu coração durante toda a sua vida. Pode não haver beleza alguma na elocução de tais orações, nenhuma amplitude de expressão, nem a profundidade de doutrina, nem rigor na dicção. Mas se de todo o coração estiver nelas, elas encontrarão seu caminho até o coração de Deus. Charles Haddon Spurgeon. Como um homem clama com mais volume quando clama com sua boca totalmente aberta, assim orará mais eficazmente quando orar com todo o seu coração. William Cooper. Deus não olha para a elegância de sua oração, para verificar o quão impecável são.
nem para a geometria de suas orações para verificar o quão extensas são, nem mesmo para a aritmética de suas orações para verificar sua quantidade, nem mesmo a música de suas orações ou para a doçura de sua voz, nem mesmo para a lógica de suas orações, mas olha para a sinceridade de suas orações. E com veemente são. A oração só é encantadora e profunda se o coração estiver nela e nada fora disso. Não é o levantar da voz, nem o cruzar das mãos, mas o bater no peito, ou um tom alterado, movimentos programados, expressões seráficas. Mas Deus olha para as comoções do coração. Deus não ouve nada além daquilo que o coração fala. Se o coração for mudo, Deus certamente será surdo. Nenhuma oração tem resultado com Deus, exceto a que é labor do coração. Thomas Brooks. Versículo 146. Clamo a ti. A alma angustiada se expressa em forte clamor e lágrimas. Desde a antiguidade clamaram ao Senhor e ele os ouviu em sua angústia. Assim foi com Israel no Mar Vermelho. Os homens da reforma expressaram-se em oração sincera e encontraram alívio. Lutério, durante a dieta de Worms, quando detido por mais de um dia, passou a longa noite proferindo orações ruidosamente, para que pudesse estar diante de seu Senhor, antes de uma assembleia terrena ilustre. John Stephen. Uma oração chorosa transpassa a profundidade do céu. Não lembro sobre uma palavra que Moisés pronunciou, mas que Deus foi movido por seu clamor, Êxodo 14:15. Não significa um ruído estrondoso, mas gemidos derretidos do coração. Contudo, certas vezes as dolorosas e mesquinhas necessidades e angústias de espírito extorquem até mesmo clamores vocais nada desagradáveis aos ouvidos inclinados de Deus. Samuel Ley. Versículo 147. Antecipo-me ao alvorecer do dia. É algo penoso os raios de sol nascentes encontrarem você preguiçoso e constrangido em sua cama, e a brilhante luz atingir olhos ainda pesados pela preguiça adormecida. Você não sabe, ó homem, que deve os primeiros frutos diários de seu coração e sua voz a Deus? Você tem uma colheita diária, um arrecadamento diário. O Senhor Jesus permaneceu toda a noite em oração, não porque precisava do auxílio deste recurso, mas para estabelecer um exemplo para você, para que você imite. O Senhor Jesus permaneceu toda a noite em oração, não porque precisava do auxílio deste recurso, mas para estabelecer um exemplo para que você imite. Ele investiu a noite em oração por você, para que você viesse aprender a como pedir por si mesmo. Portanto, dê a ele, novamente, o que ele pagou por você. Ambrósio. E clamo. A primeira hora revigorada de todas as manhãs deveria ser dedicada ao Senhor, cuja misericórdia a alegra com luz áurea. Os olhos do dia erguem suas pálpebras, e em fazê-lo abrem os olhos das multidões e adormecidos, protegidos pelo céu. É adequado que esses olhos primeiro fitem o grande Pai das luzes, a fonte e origem de todo o bem, sobre o qual a luz do sol brilha. Aquele que se apressa em sair de sua cama para executar seus negócios e não espera para antes adorar, é tão tolo como se não tivesse colocado suas roupas ou lavado seu rosto. É tão imprudente como se corresse para a batalha sem armas ou armadura. Que seja nosso comportamento o banhar-nos no rio de suave fluir da comunhão com Deus, antes que o calor do deserto e o fardo do caminho comecem a nos oprimir. Charles Haddon Spurgeon. Na tua palavra espero confiante.
O estudante de teologia e o ministro da palavra deveriam começar o dia com oração e a esta, sobretudo, para buscar a Deus para que possa compreender a palavra de Deus e ser capaz de ensinar a outros. Solomon Gesner. Versículo 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. A Bíblia é um livro em que podemos continuamente meditar e, contudo, não exaurimos seu conteúdo. Quando Davi expressou-se na linguagem de nosso texto, as Santas Escrituras, a Palavra de Deus, eram obviamente de volume muito menores do que são agora, ainda que mesmo agora a Bíblia esteja diante de ser um livro longo. Contudo, Davi não pôde, por assim dizer, chegar a fim do livro. Ele podia ter estudado o livro por anos. Não. Temos certeza de que ele o fez. E, contudo, ainda que ele estivesse apenas entrando em um novo curso de leitura, com volume após volume a ser explorado, ele devia se levantar antes do alvorecer para empenhar-se no estudo? Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras, Henry Melville. Versículo 149. Ó Senhor, vivifica-me segundo os teus juízos. Esta é mais uma das sábias e ardentes orações de Davi. Primeiro ele clamou, salva-me, depois ouve-me e agora vivifica-me. Este é geralmente o melhor caminho para nos libertar das tribulações, para nos dar mais vida de modo que escapemos da morte, para acrescentar mais força a esta vida, para que não sejamos sobrecarregados com este fardo. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 150. Eles se afastam da tua lei. Uma vida maliciosa não pode ser uma vida obediente. Antes que estes homens pudessem se tornar perseguidores de Davi, eram obrigados a se livrar das contenções da lei de Deus. Eles não podiam odiar um santo e ainda amar a lei. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 151. E todos os teus mandamentos são verdade? A virtude é a verdade em ação, e isto é o que Deus ordena. O pecado é a falsidade em ação, e isto é o que Deus proíbe. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 152. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Deixe que intelectos cultos inventem outro Deus mais gentil e afeminado do que o Deus de Abraão. Nós muito nos contentamos em adorar Jeová, que é eternamente o mesmo. Coisas estabelecidas eternamente são a alegria de santos firmados. Bolhas agradam meninos, mas homens valorizam as coisas que são sólidas e substanciais, com uma fundação e uma parte inferior que suportará o teste das eras. Charles Spurgeon. Exposição dos versículos 153 a 160. Versículo 153. Atenta para a minha aflição e livra-me. O salmista deseja duas coisas, e estas duas coisas combinadas. Primeiro, uma consideração completa de seu pesar. Segundo, libertação. E, em seguida, que tal libertação venha com a consideração de sua aflição. Charles Spurgeon. Não devemos orar para que Deus nos auxilie e liberte, não segundo o artifício de nossos cérebros, mas segundo tais sábios, pois parece mais adequado à sua terna sabedoria, ou para que ele abrande nossa dor, para que a nossa fraqueza não desfaleça completamente. Como um enfermo que, mesmo não duvidando em nada da fidelidade e sensibilidade de seu médico, deseja exatamente por tudo isso que ele lide com sua chaga tão sensivelmente quanto for possível. Assim podemos clamar a Deus, pois, não sendo contra sua honra e glória, ele garantirá certo alívio da dor. Otto Wermuellerus. Versículo 154. Defende a minha causa e liberta-me.
Alexander lê da seguinte forma: batalha a minha peleja e redime-me, ou seja, coloca-te no meu lugar, carrega meu fardo, luta minha luta, paga meu preço e leva-me à liberdade. Charles Spurgeon. Neste versículo estão 3 pedidos e todos com o suporte de um único argumento. No primeiro, ele sugere a justificação de sua causa, e que foi injustamente atormentado por homens perversos, portanto, sobrecarregado com suas calúnias. Ele deseja que Deus assumisse sua defesa. Defende minha causa. No segundo, ele representa a miséria e impotência de sua condição. Portanto, como se oprimido pela violência, ele diz: liberta-me. Ou, como as palavras estampam: redime-me. No terceiro, sua própria fraqueza e prontidão para desfalecer sob este fardo. Portanto, ele diz: vivifica-me. Thomas Manton. Uma mulher perversa, certa vez, levantou uma acusação contra o Dr. Payson, sob circunstâncias que pareciam tornar impossível que ele escapasse. Ela fazia parte do mesmo grupo, no qual, muitos meses antes, ele tinha ido para Boston. Por algum tempo, parecia quase certo de que o seu caráter seria arruinado. Ele teve todos os recursos cortados, exceto o trono da graça. Sentiu que a sua única esperança estava em Deus. E a ele dirigiu a sua fervente oração, e foi ouvido pelo defensor do inocente. Uma visitação de escrúpulos induziu a miserável mulher a confessar que tudo era uma calúnia maliciosa. De Memórias de Edward Payson, por Asa Cumming. Versículo 155. A salvação está longe dos ímpios. Em nome de Deus, considere: houvesse apenas o juramento de um homem, ou uma sociedade de homens que, como aqueles em Atos, jurassem ser a morte de certo homem, e fosse você este homem, você não ficaria cheio de temor e tremor noite e dia? E perderia a quietude de sua vida, até que eles se tornassem seus amigos? De que estão cheios os travesseiros daqueles que conseguem dormir tão tranquilamente, sem horror ou assombro algum? Ainda que lhes tenha sido dito que o Deus Onipotente fez juramento de condenar seu corpo e alma, sem arrependimento oportuno. William Gurnall. Ser salvo. O que significa ser salvo no sentido mais pleno e fundamental? Quem pode nos dizer? Olhos não viram, ouvidos não ouviram. É um resgate. E de que naufrágio? É um descanso, e em que casa imaginável? É deitar-se para sempre no peito de Deus, em um eterno arrebatar de contentamento insaciável. Frederick W. Faber. Versículo 157. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Alguns homens foram desviados por um inimigo, mas aqui está um santo que permaneceu em seu caminho, mesmo diante de muitos perseguidores. Há o suficiente nos testemunhos de Deus para nos recompensar por continuarmos adiante contra todas as multidões que possam se unir contra nós, a menos que consigam nos levar ou atrair ao declínio espiritual. Nossos inimigos não terão nos causado grande mal e nada terão realizado por sua malícia. Se nós não decairmos, eles estarão derrotados. Se não puderem nos fazer pecar, terão errado o alvo. A fidelidade à verdade é a vitória contra nossos inimigos. Charles Adam Spurgeon. Versículo 158. Vi os infiéis e senti desgosto. Oh, se vocês têm os corações dos cristãos, ou dos homens em vocês, que eles anseiem por seus próximos pobres, ignorantes e impiedosos. Infelizmente, há apenas um passo entre eles e a morte e o inferno. Muitas centenas de doenças estão esperando
prontas para apoderar-se deles, e se morrerem não regenerados, estão perdidos para sempre. Vocês têm corações de pedra, para não se apiedarem de homens em tal caso como este? Se vocês não creem na palavra de Deus e no perigo que os pecadores correm, por que são cristãos? Se creem, por que não se apresentam em auxiliar os outros? Vocês não se importam com quem está condenado, contanto que vocês estejam salvos? Deus teve tanta misericórdia de você e você não terá de seu pobre vizinho. Você não precisa ir longe para encontrar objetos para sua piedade. Apenas olhe em sua rua ou na casa vizinha à sua. Provavelmente encontrará alguns. Se as casas desses estivessem sendo incendiadas, você correria para ajudá-los? E não os ajudará quando suas almas estão se aproximando do fogo do inferno? Se você conhecesse pelo menos um medicamento para suas doenças, você lhes daria. Caso contrário, se culparia pela morte deles. Richard Baxter. E senti desgosto. Senti muito ao ver tais pecadores. Cansei-me deles, enojei-me deles. Não podia suportá-los. Não encontrei prazer algum neles. Eram uma triste visão para mim, independentemente de quão finas as suas roupas ou espirituosa a sua conversa. Mesmo quando estavam profundamente jubilosos, vê-los pesava em meu coração. Eu não conseguia tolerar nem eles, nem seus atos. Charles Adam Spurgeon. Porque não guardam a tua palavra. Minha tristeza foi ocasionada mais pelo pecado deles contra Deus do que por sua inimizade contra mim. Eu suportaria seu mau tratamento com relação às minhas palavras, mas não sua negligência com a sua palavra. Sua palavra é tão preciosa para mim, de modo que aqueles que não a guardam levam-me à indignação. Não consigo manter a companhia daqueles que não guardam a palavra de Deus. Não consigo manter a companhia daqueles que não guardam a palavra de Deus. O fato de não terem amor por mim é uma bagatela, mas desprezar o ensino do Senhor é abominável. É abominável. Charles Adam Spurgeon. Nunca pensei que o mundo pudesse ser tão perverso quando o Evangelho iniciou, como vejo que agora é. Antes esperava que todos saltassem de alegria por encontrarem-se livres da imundície do Papa, de seus lamentáveis abusos contra os pobres, de suas consciências atormentadas e que por meio de Cristo desejariam obter, pela fé, o tesouro celestial que buscavam com vasto custo e faina, ainda que em vão. E, especialmente, pensava eu que os bispos e universidades, com alegria de coração, receberiam as verdadeiras doutrinas, mas fui ludibriado. Martinho Lutero. Versículo 159. Considera ou vê em como amo os teus preceitos. Este é um teste seguro. Muitos são os que têm uma inclinação às promessas, mas com relação aos preceitos não conseguem suportá-los. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade, vivifica-me. Ele ora novamente pela terceira vez, usando as mesmas palavras. Precisamos compreender que Davi sentia-se como alguém em parte atônito, com os ataques de seus inimigos, pronto para desfalecer sobre sua incessante malícia. O que ele queria era avivamento, restauração, renovo. Portanto, suplicava por mais vida. O Senhor que me vivificou quando eu estava morto. Vivifica-me novamente para que eu não retorne aos mortos. Vivifica-me para que eu sobreviva aos ataques de meus inimigos, à fraqueza de minha fé e ao esmorecimento de minha dor. Desta vez, ele não diz vivifica-me segundo os teus juízos, mas vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Esta é a grande arma que ele traz para o último conflito. É o argumento final, e se isto não
trouxer êxito, ele deve fracassar. Há muito ele bate à porta da misericórdia e, com esta súplica, dá seu golpe mais pesado. Quando caiu em grande pecado, esta foi sua súplica. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E agora que está em grande aflição, ele recorre à mesma argumentação. Porque Deus é amor, ele nos dará vida. Porque ele é bom, ele novamente acenderá a chama celestial em nosso interior. Charles Adams Spurgeon. Versículo 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Para sempre estabeleceste para sempre. Ó doces expressões! Ó consolo firmado, irmãos! Familiarizem-se com a palavra de Deus e prometam, o quanto antes, manter essa proximidade eternamente, e assim, seu conhecimento dela não irá além ou aquém de sua verdade. Conheça-a o quanto antes e por quanto tempo quiser ou puder, e assim você jamais haverá a tropeçar ou falhar. Mas você poderá, após longa vivência de Deus, dizer dela: há muito sei que as estabeleceste para sempre. Anthony Tuckney. Exposição dos versículos 161 a 168. Versículo 161. Príncipes me perseguem sem causa. Um homem espera um julgamento justo nas mãos de seus colegas. É ignóbil ser preconceituoso. Charles Spurgeon. Sem causa. Coloco como questão definida para mim que, quanto mais diligente e fielmente sirvo a Cristo, maior será a repreensão e mais avarias devo esperar. Nos últimos tempos, muito já bebi do cálice da calúnia e repreensão, mas não sou de forma alguma desencorajado, não, nem pelo insucesso de meus esforços para reparar este mundo mau. O que é muito mais difícil de suportar, Philip Doddridge. Porém, o que meu coração teme é a tua palavra. A ira do homem, quando mais impetuosa, não passa de um clima temperado se comparado à ira do Deus vivo. Aqueles que sentiram ambas podem testificar. A ira do homem não pode impedir o acesso do amor de Deus à criatura, amor que fez os santos cantar no fogo, apesar da fúria de seus inimigos. Mas a criatura sob a ira de Deus é como alguém trancafiado em um forno. Não há uma fenda aberta para permitir que um pouco do calor escape ou que algum ar fresco entre. William Gurnall. Eu aconselharia vocês todos que leem ou ouvem este livro, que é a palavra de Deus, a joia mais preciosa e relíquia santa que permanece na terra, que tragam consigo o temor de Deus, e que o façam com toda a reverência devida, e usem o conhecimento que têm dela, não para glória vã de discussões frívolas, mas para a honra de Deus, para o aumento da virtude e tanto para a nossa edificação, como para de outros, T. Cranmer. Aqueles que tremem diante da convicção da palavra podem triunfar nas consolações que ela oferece, Matthew Henry. Versículo 162. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. O orador disse: Eurípides tinha em suas tragédias bem compostas mais sentimentos do que adágios. E Tucídides tanto preencheu cada sílaba de sua história com o conteúdo de modo que um anda em paralelo com o outro. As obras de Lísias são tão bem formuladas que não se pode retirar uma única pena, retirar uma pequena palavra
sem retirar toda a sentença com ela. E Pócion tinha uma competência especial de muito falar em poucas palavras. Os cretas, nos tempos de Platão, ainda que muito corrompidos nas cartas de Paulo, eram mais profundos que verbosos. Timantes era famoso nisto. Em suas ilustrações, mais coisas eram propostas do que decifradas. E de Homero é dito que ninguém poderia equivaler-se a ele na poesia. Então, quanto mais aptos e pertinentes são estes altos louvores ao livro de Deus, justamente chamado de a Bíblia ou o livro, por assim dizer, e assim o é, tanto por adequação de termos e plenitude de verdade. O único livro, como disse Lutero, diante do qual todos os livros do mundo não passam de desperdício de papel. É chamado de a palavra. Como forma de eminência, porque deve ser o impulso e o limite de todas as nossas palavras, e de as Escrituras, como Senhora Suprema sobre todas as outras palavras de escritos dos homens colecionadas em volumes de Adams. Versículo 163. Abomino e detesto a mentira? Abomino e detesto a mentira. Uma expressão dupla para um repúdio inexprimível. A falsidade na doutrina, na vida ou no discurso, falsidade em qualquer forma ou configuração, se tornara completamente detestável para o salmista. Este era um estado notável para um oriental, pois geralmente mentira é o deleite dos orientais. E o único erro que vem nisto, é uma falta de habilidade em seu exercício, de modo que o mentiroso é descoberto. Charles Haddon Spurgeon. Um homem natural pode se irar com seu pecado, mas odiá-lo ele não consegue? Não. Ele pode abandoná-lo, mas não repudiar. Caso o fizesse, ele repudiaria todos os pecados, como a qualquer pecado. Abraham Wright. Porém, amo a tua lei, porque ela é toda a verdade. Seu amor era tão ardente quanto o seu ódio. Homens verdadeiros amam a verdade e odeiam a mentira. Bom é para nós que saibamos em que caminho nossos ódios e nossos amores correm, e podemos prestar serviço essencial a outros declarando o que são os seus objetos. Tanto o amor como o ódio são contagiantes e, quando são santificados, quanto mais ampla a sua influência, melhor será. Charles Haddon Spurgeon. Ama a tua lei? Não. Ele acrescenta em um versículo adiante os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente, e assim deve ser sempre. O coração deve ter algum objeto de sua afeição que seja mais santo, com o qual preencher o vazio. Ou não haverá segurança contra uma recidiva ao pecado. Eu posso falar para sempre sobre o pecado, a desgraça e o perigo de mentir, e ainda que no momento e por certo tempo minhas palavras tenham certa influência, contudo, a menos que o coração seja cheio do amor e da lei de Deus, a primeira tentação provaria ser poderosa demais. A Bíblia nos ensina isto em uma variedade de formas. Deus diz a Israel que não apenas deixe de fazer o mal, mas que aprenda a fazer o bem. E ainda mais diretamente o apóstolo diz, quando estava guerreando contra a embriaguez e afirma: E não vos embriagueis com vinho, do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Barton Boucher, versículo 164. 7 vezes no dia eu te louvo. Como todas as graças, diz Richard Sibbes, aumentam pelo seu próprio exercício, assim também a graça da oração. Pela oração nós aprendemos a orar. E foi assim com o salmista. Ele frequentemente antecipava-se
ao alvorecer da manhã para seus exercícios de oração e à meia-noite frequentemente se levantava para derramar sua alma em oração? Agora ele acrescenta que 7 vezes por dia, ou como podemos expressar, nos altos e baixos, ele encontra oportunidade para deleitar-se em louvor. Oh, que tenhamos o mesmo espírito e prática de Davi e Barton Boucher. Versículo 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Que versículo encantador é este! Não lida com aqueles que guardam a lei perfeitamente. Pois onde seriam tais homens encontrados? Serão no grupo dos que a amam, cujos corações e mãos são ajustados aos seus preceitos e demandas. Charles Haddon Spurgeon. Em meio às intempéries e tempestades do mundo, há uma perfeita calmaria no peito daqueles que não apenas executam a vontade de Deus, mas amam executá-la. Eles estão em paz com Deus pelo sangue da reconciliação, em paz consigo mesmos, pela resposta de uma boa consciência e pela sujeição dos desejos que guerreiam contra a alma, em paz com todos os homens, pelo espírito de caridade, e toda a criação está tão em paz com eles, de modo que todas as coisas cooperam para o seu bem. Nenhuma dificuldade exterior pode roubar-lhes a sua grande paz. Nenhum tropeço ou pedras de tropeço que são lançadas em seu caminho pela perseguição ou tentação, pela malícia dos inimigos, ou pela apostasia de amigos, por qualquer coisa que eles veem, ouvem ou sentem, pode detê-los ou desviá-los de seu curso. O amor celestial supera todo obstáculo e percorre com deleite pelo caminho dos mandamentos de Deus. George Orwell. Ouve Elis, estremecendo pela arca de Deus, Uzás, estendendo a mão por medo de que caísse. Mas em meio às mais profundas dificuldades pelas quais a igreja passou e às tempestades mais ferozes que se enfureceram ao seu redor, houve homens de Deus, verdadeiros e fiéis, que nunca se desesperaram. Em todas as eras houve Luteros e Latimeres, que não apenas mantiveram firme a sua confiança, mas cuja paz se aprofundou com o rugir das ondas. Quanto mais foram abandonados por homens, mais íntima e profunda a comunhão deles com Deus, e com firme apego a Ele, às suas promessas e coragem, eles conseguiam entrar no lugar secreto do Altíssimo, ainda que tudo externamente viesse para agitar, ameaçar e alarmá-los. Eles foram guiados à paz perfeita. James Martin. A clareza de consciência é um auxílio aos pensamentos agradáveis. Contudo, observa que a paz não é exatamente afetiva e sim preservada por uma boa consciência e conversa. Pois ainda que a alegria do Espírito Santo não possa fazer seu ninho em lugar algum senão em uma alma santa, no entanto, somente o sangue de Cristo pode declarar paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Romanos 5:1. Uma vida correta não trará uma consciência tranquila, mas apenas a manterá desta forma. Um calçado confortável não cura um pé dolorido, mas impede que o pé já sadio seja ferido. Oliver A. Wood. Os prazeres de uma boa consciência são o paraíso das almas. As almas, a alegria dos anjos, um jardim de deleites, um campo de bênçãos, o templo de Salomão, a corte de Deus, a habitação do Espírito Santo. Os prazeres de uma boa consciência são o paraíso das almas. A alegria dos anjos, um jardim de deleites, um campo de bênçãos, o templo de Salomão, a corte de Deus, a habitação do Espírito Santo. Oliver A. Wood. Versículo 166. Cumpra os teus mandamentos. Davi chama a palavra de Deus de lâmpada para os meus pés. Versículo 105. Não era somente uma luz para que seus olhos enxergassem, mas pela qual seus pés poderiam andar. Na prática,
Negociamos com o talento do conhecimento e transformamos em ganho. Bendita é a leitura das Escrituras. Quando abandonamos os pecados que a palavra proíbe e abraçamos as doutrinas que a palavra ordena. Ler a palavra de Deus sem praticá-la será apenas uma tocha para iluminar o caminho dos homens até o inferno. Thomas Watson. Aquele que tem conhecimento da palavra de Deus sabe que a lei não é anulada pela fé, pelo contrário, é confirmada por ela. Romanos 3:31. Versículo 168. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. O fato de que Deus vê os segredos de nosso coração é terrível para o perverso, mas de grande regozijo para o piedoso. Os perversos se lamentam por seu coração ser demasiado exposto. É uma panela fervente com toda a maldade, uma fornalha e lugar onde se forja o mal. Entristece-os o fato de que os homens possam ouvir e ver suas palavras e ações. Mas que terror é este fato? Seu juiz, a quem odeiam, vê os seus pensamentos. Caso pudessem negar isto, o fariam? Mas tantos deles são tão convencidos e forçados a reconhecer um Deus, tremem na madrugada também com isto. Ele tudo vê. Outros procedem mais sumariamente e imediatamente negam a divindade em seu coração e assim destroem esta consciência de que ele é onisciente. Mas isto é em vão. Quanto mais endurecem o seu coração por este pensamento ímpio, mais medo há neles, enquanto estrangulam e inspecionam sua consciência, para que não crie alardes. Ela os inspeciona com previsão de vingança temerosa e no presente os convence da consciência da onisciência de Deus, quanto mais se esforçam para suprimi-la. Mas os piedosos nisso se alegram. Para eles é uma regra pela qual ajustar seus pensamentos. Eles não cedem espaço aos pensamentos malignos, maus interesses, maus desejos ou más influências em seus corações. Onde esta vela brilha, todas as coisas são concebidas como dignas dele e seu contemplar. Ele a quem conhecem por vê-lo em seus corações. W.M. Strutter. Se a cadeira vazia de Alexandre, que os seus capitães, quando se reuniam em conselho, colocavam diante deles, era motivo de temor, de modo que os mantinha em boa ordem, quão útil seria colocar diante de nós o fato de que Deus olha por nós com consideração? William Gurnall. Exposição dos versículos 169 a 176. O salmista está se aproximando do fim do salmo e suas petições ganham força e ardor. Ele parece arrombar o círculo da comunhão divina e chegar aos pés do grande Deus, por cujo auxílio ele está implorando. Esta proximidade cria a visão mais modesta de si mesmo e o leva a concluir o salmo com a mais profunda auto-humilhação diante de seu rosto, implorando por ser procurado como uma ovelha perdida. Charles Adam Spurgeon. Versículo 169. Chega a ti, Senhor, a minha súplica, ó Senhor. Ou seja, como alguns considerarão, permita que todo o salmo precedente e todas as petições de que temos aqui uma repetição nele contidas seja altamente aceitos no céu. John Trapp. Os piedosos, quanto mais falam com Deus, mais fervorosos e ávidos se tornam para falar com Ele, de modo que, a menos que haja uma necessidade que os obrigue, jamais desejariam interromper o colóquio com o Senhor. William Cooper. Dá-me entendimento, segundo a tua palavra. Compreender as coisas espirituais é uma dádiva de Deus. Somente a graça pode conceder o privilégio de ter o julgamento esclarecido pela luz celestial e conformado à verdade divina.
Muitos homens que são considerados sábios segundo os padrões deste mundo são tolos segundo a palavra do Senhor. Que estejamos entre os felizes filhos que serão todos ensinados pelo Senhor. Charles Adam Spurgeon. A nossa compreensão da palavra de Deus vem pelo ensinamento, mas também pela prática. Dificilmente compreendemos alguma coisa até que a experimentemos. Uma experiência tão esclarecedora é uma dádiva de Deus. E a Ele nós devemos buscar em oração. Charles Spurgeon. Segundo a tua palavra. Sem isto, a sabedoria do homem é tolice. E quanto mais sutil ele parece ser em seus caminhos, mais profundamente se envolve na armadilha do diabo. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Jeremias 8:9, Abraham Wright. Versículo 172. A minha língua falará da tua palavra. O pior de nós é que somos em grande parte cheios de nossas próprias palavras e falamos muito pouco da palavra de Deus. Oh, que pudéssemos chegar à mesma resolução deste homem piedoso e dizer doravante: a minha língua falará da tua palavra. Então, romperíamos nosso silêncio pecaminoso, não seríamos mais covardes proprietários de corações divididos, mas deveríamos ser verdadeiras testemunhas de Jesus. Charles Spurgeon. Versículo 173. Pois escolhi os teus preceitos. Deus lhes deu um coração para escolher os seus caminhos? Oh, bendito seja Deus! Houve uma época em que vocês caminharam concedendo prazer à carne e não viam então algo melhor do que tal forma de vida. Mas o Senhor tem se agradado de descobrir coisas melhores para vocês, para fazê-los renunciar os seus antigos caminhos e escolherem outro, nos quais suas almas encontraram outras formas de consolo, satisfação e contentamento que jamais haviam encontrado antes. Bendiga Deus como Davi o fez. Bendiga o Senhor que me aconselha. Vendo que o Senhor inclinou seu coração a ele, firme-se para sempre em sua escolha. Vendo que Deus mostrou a você os seus caminhos, como Pilatos disse em outro caso, o que escrevi? Escrevi. Então diga você, o que escolhi? Escolhi. Jeremiah Burroughs. O que escolhi? Escolhi. Jeremiah Burroughs. Cristo não ama um serviço melancólico e fleumático. Tal temperamento em atos de obediência é uma desgraça para Deus e para a religião. Com relação a Deus, é traição termos pensamentos de suspeita sobre ele, como se ele fosse um mestre severo com relação à religião. Fazemos outros pensarem que os deveres são labutas e não privilégios. Stephen Charnock. Versículo 174. Suspiro, Senhor, por tua salvação. Ele fala como o idoso Jacó em seu leito de morte. De fato, todos os santos, tanto em oração quanto na morte, são como um em palavra, ato e mente. Charles Adam Spurgeon. É mera zombaria um homem dizer que anseia por pão e orar ao Senhor todos os dias para que ele dê o pão diário. Se ele ainda não respondeu ao chamado de Deus, ou então ainda busca consegui-lo por fraude ou rapina, não permanecendo de modo algum na providência de Deus, quem imaginará que um homem deseja saúde se negligencia os meios para sua recuperação? Samuel Yeron. Deus libertou Noé do dilúvio, mas Noé precisou ser divinamente instruído e aparelhar uma arca. Hebreus 11:7. Caso contrário, nunca escaparia. Deus deseja salvar Ló de Sodoma, mas Ló precisou apressar-se para sair e não olhar para trás até que tivesse entrado em Zoar. Gênesis 19:17. Ele se agradou de curar Ezequias da praga, mas Ezequias precisou seguir a ordem.
Tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera. Isaías 38, 21. Ele garantiu que preservaria Paulo e o restante no mar. Contudo, os marinheiros precisaram permanecer no barco. Caso contrário, vocês não poderão ser salvos, disse Paulo. Atos 27, versículo 31. Samuel e Aaron. Versículo 175. Ajudem-me os teus juízos. É uma doutrina muito benéfica quando as coisas do mundo estão em um estado de grande confusão e quando nossa segurança está em perigo em meio a tantas tempestades díspares. Elevar nossos olhos aos juízos de Deus e buscar neles uma resolução. João Calvino. Versículo 176. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. E esta é toda a conclusão, uma ovelha desgarrada. Este longo salmo de atribuições, louvores, confissões, resoluções, esperanças elevadas termina nisto. Ele é uma ovelha que está perecendo. Mas acalme-se. A esperança procura o teu servo. Ando errante como ovelha desgarrada. O original é de amplitude muito abrangente, compreendendo todo o tempo passado e também as tendências habituais do homem. O cristão sente que tinha se desgarrado quando a graça de Deus o encontrou. Sente que teria se desgarrado muitas vezes, não fosse a graça de Deus o impedir. John Stephen. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviou pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isto parece se aplicar à raça dos homens, do homem. Muito semelhante é a experiência do salmista descrita pelo apóstolo Paulo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim? Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E o salmista teve a mesma solução naquele antigo período, encontrada pelo apóstolo mais tarde, pois a salvação de Deus é uma. A solução do salmista foi: procura teu servo. A do apóstolo foi: desventurado, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. John Stephen. Gotthold, certo dia, viu um fazendeiro contando cuidadosamente suas ovelhas conforme vinham do campo. Acontecendo de, no momento, estar com um ânimo inquieto e triste, ele deu escape a seus sentimentos e disse: por que está batido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Certamente você é precioso para o Altíssimo, como esses cordeiros são para este fazendeiro. Você não é melhor do que muitas ovelhas? Jesus Cristo não é o seu pastor? Ele não arriscou seu sangue e sua vida por você? Você não se interessa por suas palavras? Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Este homem está contando o seu rebanho. E não pensa você que Deus não conta seus filhos que creem e são eleitos e não se preocupa com eles? Especialmente considerando que seu amado filho declarou que os cabelos de nossa cabeça são todos contados, Mateus 10, 30. Durante o dia, posso talvez sair do caminho e despreocupadamente seguir meus artifícios? Ainda assim, ao chegar da noite, quando o fiel pastor conta suas ovelhas, ele notará minha ausência e graciosamente me procurará e me trará de volta. Senhor Jesus, ando errante como ovelha desgarrada. Procura teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Christian Scribe. Quem é chamado de homem segundo o coração de Deus? Quem é chamado de homem segundo o coração de Deus? Davi, o rei hebreu, havia caído em pecados suficientes, os crimes mais obscuros, de modo que não havia falta de pecados.
E, portanto, incrédulos zombavam e perguntavam: Este é o homem segundo o coração de Deus? O escárnio me parece muito superficial. Quais são as falhas? Quais são os detalhes externos de uma vida, se o seu segredo interior, o remorso, as tentações e as lutas, geralmente desconcertantes e inextermináveis, forem esquecidos? Considera a vida de Davi e sua história, como escritas para nós nestes seus salmos, como emblema mais verdadeiro, jamais concedido a nós, no progresso moral de um homem e da peleja aqui deste lado de baixo. Todas as almas sinceras descobrirão neste relato a luta fiel de uma alma humana sincera em busca do que é bom e melhor. Luta frequentemente desconcertante, dolorosamente desconcertante, levada como se ao desastre completo. Contudo, uma luta infinda, sempre com lágrimas e arrependimento, em que o verdadeiro propósito inconquistável iniciou-se novamente. Thomas Carlyle. Pois não me esqueço dos teus mandamentos. Contudo, que o leitor se lembre do primeiro versículo do Salmo enquanto lê o último. A maior bem-aventurança não está em ser restaurado do vaguear, mas em ser preservado de um caminho irrepreensível, mas ser preservado em um caminho irrepreensível até o fim. A maior bem-aventurança não está em ser restaurado do vaguear, mas em ser preservado em um caminho irrepreensível até o fim. Que mantenhamos a coroa do passadiço, nunca abandonando a estrada do rei pelo atalho do prado ou qualquer outra florida via de pecado. Que o Senhor nos preserve até o fim. E ainda ali não poderemos nos vangloriar como com o fariseu, mas deveremos orar com o publicano. Ó Deus, se propício a mim, pecador. E com o salmista, procura o teu servo. Charles Haddon Spurgeon. Que esclarecimento esse versículo nos dá sobre nossos pobres e traiçoeiros corações, não apenas suscetíveis a perder-se, mas sempre vagueando, sempre se perdendo do caminho, sempre tropeçando nas escuras montanhas, mesmo quando firmemente apegados aos mandamentos de Deus. Mas ao mesmo tempo a oração age e coloca em nossos lábios: procura teu servo. Sou teu, salva-me. Sim, bendito seja Deus. Há um que é poderoso para salvar. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Barton Boucher. Tanto quanto fui capaz, conforme o Senhor me auxiliou, tratei do começo ao fim e expus este grande salmo. Uma tarefa que expositores muito mais capazes e cultos já executaram, ou executarão melhor. Entretanto, meu serviço não deveriam ser negados por este motivo, quando os meus irmãos sinceramente o solicitaram de mim. Agostinho de Hipona. Fé e tulipas para todo mundo aí. Que salmo maravilhoso. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Amém. Não a nós, Senhor. Não a nós. Glória somente ao seu nome.